Sou Mauro Moraes e nesse vídeo eu quero falar com você sobre liderança e trabalho em equipe. O que é trabalho em equipe? Todos os membros do grupo compartilham pelo menos de um objetivo que só pode ser atingido pelo esforço conjunto de todos. É unir forças em prol de um objetivo em comum. Então, você, líder, quanto mais você trabalhar isso na sua equipe, você não vai ter indivíduos, trabalhando individualmente. Você vai ter uma equipe trabalhando em conjunto em prol dos objetivos da empresa. E quais são os seus desafios, líder? Porque muitos colaboradores não sabem ao certo o que eles ou os outros devem fazer. Então, você precisa trabalhar o direcionamento, deixar claro o que você espera deles. E aí, com frequência, o objetivo ou os objetivos nunca são claros. Pessoas diferentes têm ideias diferentes sobre quais são os objetivos. E aí, líder, o que você pode fazer? Pergunte com uma certa frequência se está claro para o seu colaborador qual é o real papel dele ali dentro da organização. E um outro desafio é a competição, tanto dentro da equipe quanto fora da equipe. Então, o que você precisa fazer? Transforme essa competição numa competição sadia. Agora, vamos ver alguns benefícios do trabalho em equipe. As principais vantagens que poderão levar uma empresa a fazer sua escolha pelo trabalho em equipe estão relacionadas abaixo. E, quando praticadas, podem transformar a moral e a lucratividade. O trabalho em equipe pode liberar a criatividade e a energia, porque você vai despontar de cada membro da sua equipe uma motivação, uma energia a mais. Por quê? Porque os resultados estão acontecendo. O trabalho em equipe pode significar que as pessoas vão gostar ainda mais de trabalhar, porque um está completando o outro. O trabalho em equipe pode levar a um aprimoramento na eficiência, porque uns ajudam os outros a potencializarem seus pontos fortes. Às vezes, o trabalho em equipe é a única maneira para fazer determinada tarefa. Ou seja, às vezes você tem um projeto muito complexo. O que você precisa fazer? Você precisa dividir entre os membros da equipe. Dividir, muitas vezes, por etapas. Então, eu quero compartilhar com você algumas características das super equipes. Então, as super equipes têm uma comunicação eficaz e agradável entre seus membros, abordagem de trabalho em equipe bastante eficiente, cujos membros demonstram certas habilidades, compromisso dos membros da equipe com o crescimento e o sucesso pessoal de cada um, bem como para a realização dos objetivos. Desenvolvimento de processos que visem ao aprimoramento contínuo de seus próprios métodos e produtividade. Habilidade em lidar com os assuntos mais difíceis, sutis e geradores de conflitos. E aí, você, líder, tem que ter alguns comportamentos com foco no trabalho em equipe, para que você alcance todos esses benefícios que nós comentamos. Então, você, líder, precisa se manter sempre receptivo à mudança. O líder que não gosta de mudanças, ele vai ter dificuldade em transformar um grupo de pessoas em uma verdadeira equipe de alta performance. Então, tratá-la como sua inimiga o fará fracassar. Mantenha seus colaboradores envolvidos com as mudanças, ou seja, você precisa estimular eles a também gostarem da mudança, tanto quanto você estiver. Elas podem ser vencidas com muito trabalho e inteligência, desde que todos estejam juntos. Encare sua realidade, seus desafios e problemas. Só assim é possível virar o jogo. Você precisa entender que os desafios e os problemas vão existir. Você precisa encarar com uma positividade. Gerencie menos. Você, líder. Assim você delega tarefas, instaura a confiança e o respeito ao trabalho dos outros e terá tempo para se dedicar aos assuntos
mais importantes. A partir do momento que você transformar a sua equipe, né, cada membro da sua equipe com eficiência e eficácia, você vai conseguir delegar mais, consequentemente, vai conseguir focar nos assuntos mais importantes. Por exemplo, em planejamento estratégico. O bom humor e a educação são fundamentais para qualquer ambiente organizacional. Isso proporciona um ambiente leve, produtivo e criativo. Então, outros comportamentos que você, líder, precisa ter para focar no trabalho de equipe. Estimule a criatividade e abra caminho para receber ideias, sugestões e críticas. Isto é crucial para o futuro dos negócios. Faça elogios, reconheça o bom desempenho dos membros da sua equipe. Assim, a equipe se tornará mais motivada, unida e comprometida com os desafios e resultados. Não tema contrariar o senso comum. Decisões ousadas que sejam baseadas na realidade da empresa, mercado ou negócios são o caminho para o sucesso. Trate bem as pessoas e dê oportunidade para que sejam ouvidas e sintam dignas e pertencentes à empresa. Dessa maneira, você multiplicará líderes. Olha que interessante. Aí na sua empresa, né, você tem aí um grupo de colaboradores. Que tal pensar em desenvolver a liderança neles? Quanto mais líderes você tiver, melhor será esse seu trabalho em equipe. E, claro, um líder deve ser humilde. Só assim ele terá chances de ser um bom líder. Agora, é muito importante que você avalie periodicamente sua equipe. Eu trago aqui, né, uma técnica utilizando o acrônimo PERFORM, onde cada letra corresponde a uma pergunta. Então, comece a fazer essas perguntas periodicamente. Relativa à produtividade, você tem que perguntar: a equipe está realizando trabalho suficiente? Referente à empatia, você tem que perguntar: os membros da equipe sentem-se à vontade uns com os outros? Referente a regras e objetivos, pergunte-se: eles sabem o que devem fazer? Referente à flexibilidade, pergunte-se: estão abertos para influências e contribuições externas? Referente à objetividade, pergunte-se: eles dizem o que pensam? Referente ao reconhecimento, elogiam-se uns aos outros e divulgam seus resultados? E, finalmente, nessa sua avaliação da sua equipe, referente à moral, pergunte-se: as pessoas querem fazer parte dessa equipe? Então, quanto mais você avaliar a sua equipe, melhor você conhecerá cada membro e poderá ter uma avaliação e a consciência dos pontos que você precisa trabalhar. Nesse vídeo, eu finalizei aqui uma introdução ao trabalho em equipe. Agora, eu quero compartilhar com você princípios e estratégias práticas para você, líder, estimular o trabalho em equipe aí, dentro da sua empresa, do seu setor. E aí, o primeiro princípio que eu quero trazer é: você, líder, tem que ser adaptável. Se você não mudar pela equipe, a equipe poderá mudar você. Rigidez pessoal e rigidez no trabalho em equipe são coisas que não combinam. Se você quiser trabalhar bem com os outros e ser um bom membro da equipe, é preciso estar disposto a adaptar-se à sua equipe. Você precisa entender que as pessoas são diferentes. Então, você precisa entender a sua equipe e se adaptar. E aí, para tornar-se mais adaptável, eu trago a seguinte estratégia: adquira o hábito de aprender. Por exemplo, você pode andar com um cartão no bolso e sempre que você vê um conceito novo, uma ideia nova, você anota naquele cartão para não perder a ideia. E, de repente, até o final do dia, compartilhe aquela ideia com outros membros da sua equipe. E, é claro, guarde aquela ideia para utilizar no futuro.
Outra estratégia para você se tornar mais adaptável é pense além dos limites. A questão não é porque isto não pode ser feito, mas porque pode ser feito. Ou seja, procure soluções não convencionais. Toda vez que se você deparar com um desafio, pare e pense fora da caixa, né? Pense além dos seus limites. Olha essa frase fantástica de Cabot Roberts. O verdadeiro progresso em qualquer campo é uma corrida de revezamento e não um evento individual. Por isso, o próximo princípio que eu trago para vocês é seja colaborador. Trabalhar em equipe precede a vitória coletiva. Grandes desafios exigem um grande trabalho em equipe. E a qualidade mais necessária entre os membros de equipe em meio à pressão de um terrível desafio é a colaboração. Colaboração é trabalhar em conjunto e com dinamismo. Para tornar-se um membro de equipe colaborativo, você precisa fazer uma mudança de foco em 4 áreas. A primeira área é percepção. Veja os membros da equipe como colaboradores e não como competidores. Então, é como eu disse antes, às vezes você tem um projeto grandioso, complexo, que você precisa estimular a colaboração entre os seus colaboradores. Atitude. Dê apoio aos seus membros da equipe, em vez de desconfiar deles. Estimule, desenvolva-os para que eles possam ajudar você. Foco. Concentre-se na equipe e não em si mesmo. E, claro, resultados. Conquiste vitórias pela multiplicação. Então, quanto mais você estimular o trabalho em equipe, melhor serão os resultados. E para tornar-se um membro de equipe mais colaborativo, o que você pode fazer? Pense na vitória. Ao colaborar com os outros, você ganha, os outros ganham e toda a equipe ganha. Então, pense sempre o ganha-ganha, né? Se você está colaborando com os seus colaboradores, mas você está estimulando que cada um ajude os outros, todos irão ganhar. Complete os outros. Procure, né, um colaborador que tem um ponto forte na área onde você tem um ponto fraco. Ajude ele, né? Peça ajuda dele, mas também vice-versa. Às vezes você, líder, tem um ponto forte e que tem um colaborador que não tem, que tem um ponto fraco naquela área. Então, se você trabalhar em conjunto, mas mais do que isso, se você estimular os seus colaboradores a fazerem essas parcerias, todos ganham. E, às vezes, tire seu time de campo. Então, você pode realizar perguntas que estimulem a equipe a encontrar as soluções sem seu envolvimento. Você pode estar estimulando que aí o crescimento, o desenvolvimento de cada membro da equipe. Outro princípio, seja compromissado. Não há campeões sem entusiasmo. Muitas pessoas têm a tendência de associar o compromisso às suas emoções. Se sentem que estão no caminho certo, então elas dão continuidade aos seus compromissos. Mas o verdadeiro compromisso não funciona dessa forma. Não é uma emoção. É uma qualidade de caráter que nos capacita a atingir nossos objetivos. E eu quero compartilhar, então, algumas estratégias para você melhorar seu nível de compromisso. Associe seus compromissos aos seus valores. Qual é a estratégia aqui? Realize 2 listas. A primeira lista, você vai escrever quais são as suas atividades, quais são os seus compromissos do dia a dia. E a segunda lista, quais são os seus valores. E aí você vai fazer, vai comparar as 2 listas. Reavalie caso tenha tarefas que não estão conectadas com seus valores.
você precisa diariamente realizar atividades que estejam conectadas aos seus valores. Por quê? Porque você vai ter muito mais compromisso, muito mais energia para realizá-las. Avalie o compromisso dos membros de sua equipe. Você não pode assumir um compromisso com pessoas descompromissadas e esperar o compromisso da parte delas. Então, a partir do momento que você conhecer quais são os valores delas, vai melhorar esse compromisso seu com elas. Olha que frase interessante. É impossível haver união sem uma boa comunicação. Por isso, o próximo compromisso que eu trago é seja comunicativo. Uma equipe consiste em muitas vozes com um só coração, ou seja, um só objetivo. Você não pode trabalhar em equipe a menos que tenha membros comunicativos. Então, você, líder, tem que ser comunicativo, mas você, líder, precisa estimular a comunicação aí na sua empresa. Sem comunicação, você não tem uma equipe, mas sim um grupo de indivíduos. E aí, para melhorar, para a melhora, né, da sua comunicação, você pode ser sincero. A comunicação aberta gera confiança. Então, tenha clareza e não esconda informações. Seja rápido. Use a técnica das 24 horas. Surgiu um problema, no máximo de 24 horas, busque conversar com aquele colaborador. Busque resolver aquele problema. E seja inclusivo. As pessoas ficam animadas com as tarefas em que estão envolvidas. Então, a partir do momento que você é um líder participativo, que você usa de estratégias para incluir a todos na decisão, você está estimulando a comunicação. A comunicação aberta aumenta a confiança. A confiança aumenta o domínio, que, por sua vez, aumenta a participação. Então, comece a estimular a comunicação dentro aí da sua área, do seu setor. Um outro princípio importante para você estimular o trabalho de equipe, você, líder, seja competente. Se você não for, sua equipe também não será. O termo competente se refere a estar bem qualificado, ajustar-se. Membros de equipe competentes são muito capazes e altamente qualificados para fazer um bom trabalho. Pessoas altamente competentes têm algumas qualidades comuns. Elas estão comprometidas com a excelência, buscam melhoria sempre. Elas nunca se contentam com a média. Ser medíocre é fazer um trabalho pela metade. Pessoas competentes nunca se contentam com a média. Elas prestam atenção em detalhes e desempenham o trabalho com consistência. Ou seja, não são profissionais que hoje entregam um trabalho bom, nota 10, só que depois entregam outros trabalhos, nota 5. Não. Como eles se preocupam com os detalhes, entregam sempre trabalhos bons, nota 10. E para melhorar a sua competência, eu digo, concentre-se profissionalmente. Escolha uma área para você se especializar, para você se tornar um perito. Líder, você está estudando pelo menos 6 horas semanais dentro da sua área de especialidade? Digo mais, você está estimulando os seus colaboradores a estudarem pelo menos 6 horas semanais? E outra estratégia é dê mais atenção à implementação. Reúna periodicamente os membros de sua equipe. Discuta uma possibilidade para melhorar o processo. Eu te pergunto, líder, você está se reunindo com a sua equipe, mas com um objetivo de desenvolvimento, com um objetivo de
questionar os processos, os procedimentos aí na sua empresa, olha que interessante você reunir todos os membros da sua equipe e questioná-los. E, claro, ouvir o que cada um tem a dizer. Um outro princípio é seja confiável. As equipes procuram membros ativos. A confiabilidade é importante para o sucesso de toda a equipe. Você se dá conta disso quando tem em sua equipe pessoas em quem não pode confiar. Todos os membros da equipe sabem disso. De igual modo, você conhece aqueles em quem pode confiar. E aí eu quero compartilhar algumas estratégias para melhorar sua confiabilidade. Veja seus motivos. Gaste um tempo para alinhar suas prioridades pessoais àquelas da sua equipe. Então, você precisa periodicamente escrever suas metas. E aí, como você pode se questionar? Pergunte a você mesmo: quantas daquelas metas que você escreveu beneficiam sua equipe, sua família? Uma outra pergunta: quantas se beneficiam apenas você? Então, a partir do momento que você busca esse autoconhecimento, que você questiona quais estão sendo os seus motivos, você começa a perceber se você está indo em prol da sua equipe ou se você está sendo um egoísta, pensando somente em você. Essa consciência fará que você talvez mude o seu foco para mais atividades que estão beneficiando a sua equipe. Descubra se o que você fala é válido. Olha que interessante. Que tal amanhã você buscar 5 membros, né, da sua equipe e perguntar: quando digo que pretendo fazer algo, qual o grau da minha confiabilidade? Você está buscando um autoconhecimento, perguntando para pessoas da sua equipe qual o grau de confiabilidade. Aí, esteja aberto às respostas que virão. Pense que é uma oportunidade para você se desenvolver. Um outro princípio, outra estratégia para você trabalhar em equipe: seja disciplinado. Onde há vontade, há sucesso. Disciplina é fazer o que você de fato não quer fazer para que possa fazer o que realmente deseja fazer. É pagar o preço nas pequenas coisas para conquistar aquilo que é grandioso. E, assim como nenhum indivíduo tem sucesso sem disciplina, nenhuma equipe tem. Essa é a razão por que a equipe precisa de membros disciplinados. E eu quero compartilhar com você que, para tornarem-se o tipo de pessoa que as equipes desejam, as pessoas precisam desenvolver disciplina em 3 áreas. Então, precisa ter disciplina, né? Precisam ter pensamento disciplinado. Você precisa acordar positivamente e pensar que você vai fazer aquilo que tem que ser feito. Precisam ter emoções disciplinadas, né? Busque desenvolver sua inteligência emocional. E, claro, precisam ter ações disciplinadas. Eu conheço muitos profissionais que erram, né, na terceira etapa. Te explico. Definem objetivos, criam um plano de ação, só que erram onde? Nas ações, na atitude. Busque realizar diariamente ações que vão te deixar mais próximo dos seus objetivos. E eu quero te ajudar com 2 estratégias para tornar-se um membro da equipe mais disciplinada. Fortaleça seus hábitos de trabalho. Disciplina significa fazer as coisas certas, no momento certo, pela razão certa. Então, crie hábitos aí no seu trabalho que fortaleçam a sua eficiência, a sua competência. E, claro, aceite um desafio, né? Você tem que buscar sempre ir além da sua capacidade. Eu quero falar para você o seguinte:
Reveja suas prioridades e seu desempenho para ver se você está no caminho certo. E qual é uma estratégia para você colocar em prática? Faça algo necessário, mas que de repente não lhe agrada todos os dias. Então, imagine só, você todos os dias se desafiar a fazer algo importante, mesmo que você não goste. Você vai estar criando a disciplina de fazer o que precisa ser feito para você alcançar seus objetivos, para você contribuir com a sua equipe. Olha que frase legal, hein? De Bill Russell. A avaliação mais importante de meu bom desempenho em um jogo está no quanto consegui fazer meus colegas de equipe jogarem melhor. Então, com essa frase, eu digo que você precisa ser mais expansivo. Valorizar os membros da equipe é algo que não tem preço. Os membros de equipe sempre gostam e admiram aquele membro que é capaz de ajudá-los a passar para outro nível. Alguém que os faça crescer e os capacite para que tenham sucesso. Se você deseja ser alguém que faz sua equipe crescer, então faça o seguinte: acredite nos outros antes de eles acreditarem em você. Pergunte para si mesmo: o que há de especial, único e maravilhoso naquele membro da equipe? Olha que interessante. Você precisa avaliar constantemente cada membro da sua equipe e escrever na sua agenda, no seu controle, na sua avaliação, por que aquele membro é especial, qual é o diferencial dele. Sirva aos outros antes que eles sirvam você. Então, ajude a todos a atingirem o potencial e dê crédito aos outros para o sucesso da equipe. E dê valor aos outros antes que eles valorizem você. Incentive e motive os seus profissionais, os seus colaboradores, né, fazendo com que eles saiam, né, fora da zona de conforto. Agora, tome um cuidado, né? Não incentive fora da área delas. Então, entenda no que eles são bons. Né? Os seus colaboradores, com certeza, têm pontos fortes. Então, você precisa estimular eles a se desenvolverem para saírem da zona de conforto. Outro princípio, né, é seja entusiástico. Seu coração é a fonte de energia da equipe. O líder que não tem entusiasmo no dia a dia, ele não consegue transformar uma equipe de pessoas, né, a trabalhar em equipe. Nada substitui o entusiasmo. Quando os membros de uma equipe têm entusiasmo, toda a equipe fica cheia de energia. E essa energia gera força. O industrial Charles Schwab observou, abre aspas, as pessoas podem ter sucesso em quase tudo aquilo e que têm entusiasmo, fecha aspas. Pense nas pessoas que trazem uma atitude entusiástica para o trabalho em equipe e você perceberá que elas assumem responsabilidade por seu próprio entusiasmo, agem de acordo com o que sentem, acreditam naquilo que fazem e pensam que passam tempo com outras pessoas entusiásticas. Então, comece a analisar, né, os seus membros da equipe. Você vai perceber aqueles que têm mais entusiasmo, que têm essas características. Agora eu quero compartilhar 3 estratégias para melhorar seu entusiasmo. Mostre um senso de urgência. Estabeleça prazo final para todos os projetos aí na sua empresa. Só que estabeleça um prazo final mais ambicioso. Isso vai aumentar a concentração da equipe. Isso vai aumentar a energia da equipe. Esteja disposto a fazer mais. Faça o que for necessário e sempre um pouco mais. E esforce-se pela excelência.
Nada gera mais entusiasmo como um trabalho bem feito. Então, estimule aí dentro da sua equipe, sempre buscar fazer com excelência. Isso vai aumentar o entusiasmo de todos. Um outro princípio é seja intencional. Pense naquilo que você quer entregar, né? Tornar importante cada ação. Então, cada atitude, cada ação que você fizer aí na sua empresa tem que ter uma intenção. Mas o que significa ser intencional? Significa trabalhar com propósito, fazer valer cada ação. É concentrar-se em fazer as coisas certas a cada instante, dia a dia, e então concluí-las de um modo consistente. Indivíduos de sucesso são intencionais, não são dispersos ou fortuitos. Para ter sucesso, uma equipe precisa de pessoas intencionais que sejam capazes de se manter concentradas e produtivas. Pessoas que fazem valer cada ação. Muito interessante isso. E qualquer pessoa que deseja levar uma vida de intencionalidade terá de fazer o seguinte: ter um propósito que vale a pena ser vivido. Então, você, líder, precisa estimular cada membro da sua equipe a encontrar seu propósito. Conhecer seus pontos fortes e pontos fracos. Você, como líder, precisa estimular os seus colaboradores a buscarem o autoconhecimento, priorizar suas responsabilidades, aprender a dizer não para que mantenha o foco naquilo que é importante e comprometer-se com empreendimento em longo prazo. E agora eu quero ajudar você com 3 estratégias para melhorar sua intencionalidade. Explore seus pontos fortes e pontos fracos. Ou seja, busque o autoconhecimento. Vou deixar uma lição de casa. Crie 2 listas. Uma lista com seus pontos fortes e outra lista com seus pontos a melhorar, seus pontos fracos. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar a sua consciência. E aí, você vai poder criar planos de ação para potencializar os pontos fortes e para desenvolver os pontos fracos. Desenvolva-se em sua especialidade. Foque em atividades conectadas com seus pontos fortes que você escreveu na lista. E faça sua agenda com propósito. Faça seu planejamento com foco nas atividades mais importantes. Quais são as atividades mais importantes? São aquelas que vão te gerar maiores resultados. Essas 3 estratégias vão aumentar a sua intencionalidade. Outro princípio é esteja preparado. Olha lá, legal. O preparo pode ser a diferença entre sucesso e fracasso. O escritor espanhol Miguel de Cervantes afirmou, abre aspas, o homem que está preparado já venceu metade de sua batalha. Fecha aspas. Se quiser se preparar de modo a ajudar a sua equipe, quando ela se deparar com os desafios que estão pela frente, então pense no seguinte: faça uma avaliação da sua equipe, faça um alinhamento de propósito da sua equipe, tenha a atitude e tenha principalmente a ação de realizar ações que estimulem o desenvolvimento, preparando a sua equipe para os desafios que vão vir. Para melhorar seu preparo, pense no processo. Ou seja, pense lá na frente, seja um líder visionário, né? Crie uma lista de ações que você pode praticar hoje para estar preparado amanhã. Divida tarefas em passos. Muitos profissionais param, ficam estagnados, porque pensam num processo muito complexo, né? Num projeto muito complexo. Você precisa dividir ali em submetas. Essas submetas transformem em passos e coloque em ação o primeiro passo. Aprenda com seus erros.
Veja o que pode ser feito de maneira diferente da próxima vez que você estiver diante de uma mesma situação. Entenda que os erros, os fracassos fazem parte da jornada, que você tem que aprender com eles. Trago aqui mais um princípio: seja relacional. Se você não se relacionar com seus membros da equipe, você não vai estimular o trabalho em equipe. Se você persistir, os outros farão o mesmo. As equipes querem pessoas que sejam relacionais. Então, para melhorar relacionar-se com os membros de sua equipe, você pode, né, usar essas estratégias aqui, ó. Concentre-se nos outros e não em você mesmo. Pense nos membros de sua equipe. Faça a seguinte pergunta: de que forma você pode dar valor a eles? Uma outra pergunta: o que você pode dar-lhes sem beneficiar a si mesmo? Então, o quanto você está contribuindo para o desenvolvimento, para agradar eles, sem pensar em você. Faça as perguntas certas. Conheça seus colaboradores, ouvindo com atenção as suas respostas. Estimule, né? Você precisa se estimular, você precisa se desenvolver a fazer perguntas poderosas. Só que não apenas fazer por fazer. Preste atenção nas respostas dos seus colaboradores. Você vai melhorar o seu relacionamento compartilhando experiências comuns. Então, estimule fazer atividades sociais. Passe mais tempo com eles, por exemplo, no momento do café, no momento do almoço. E faça com que os outros se sintam especiais. Elogie e recompensa a todos. Reconheça o bom trabalho que os seus membros da equipe estão entregando. Vou falar aqui ler uma frase, abre aspas. As pessoas irão relacionar-se com você quando você lhes mostrar que se preocupa com elas. Seja um líder servidor. Sirva a elas. Ajude com todas as condições para que elas desempenhem um bom trabalho. Isso vai fazer com que você melhore o relacionamento com elas. Um outro princípio é seja desprendido. Não existe eu na equipe. O poeta W.H. Auden brincou, abre aspas, estamos aqui na Terra para fazer o bem aos outros. Para que os outros estão aqui, eu não sei. Fecha aspas. Nenhuma equipe tem sucesso a menos que seus membros coloquem os outros aqui acima de seus próprios interesses. Não é fácil abrir mão do próprio interesse, mas é necessário. Como membro da equipe, como você cultiva uma atitude de desprendimento? Comece fazendo o seguinte: seja generoso, entregue, ajude seus colaboradores a crescerem. Evite políticas internas, mostre lealdade e valorize a interdependência e não a independência. Você precisa estimular os seus colaboradores a terem autonomia. Assim, ele vai se desenvolver. E quando surgir um problema, ele vai lá, ele vai resolver o problema e só vai comunicar você. E para ser menos egoísta, promova alguém que não seja você. Descubra coisas positivas para dizer sobre as ações e qualidades das pessoas. Assuma a função de um subalterno. Saia da sua cadeira como líder, saia da sua sala e esteja mais próximo do operacional. Seja um líder servidor que esteja ali entendendo a real situação dos seus colaboradores. Ajude eles a crescerem. Olha que frase de Henry Ford. Não encontre um defeito, encontre uma solução. Por isso que eu trago aqui um princípio que você, líder, precisa ser voltado para soluções.
Tome a decisão de encontrar a solução. Alguém que pensa em termos de soluções, em vez de concentrar-se apenas nos problemas, pode ser aquele que fará a diferença. Uma equipe formada por pessoas que têm essa mentalidade voltada para soluções pode, de fato, fazer coisas. Considere essas verdades que todas as pessoas que buscam soluções reconhecem. Os problemas são uma questão de perspectiva. Você já deve ter ouvido falar que tem profissionais que encontram, se deparam com o problema e ficam paralisadas. Já profissionais de alta performance entendem que os problemas são uma oportunidade de crescimento. Todos os problemas têm soluções. E os problemas ou nos fazem parar ou nos fazem ir além dos nossos limites. E você, como líder de alta performance, um líder especializado em pessoas, você vai entender e vai utilizar os problemas para desenvolver os limites de cada membro da sua equipe. Para tornar-se um membro da equipe mais voltado para as soluções, não aceite a ideia de desistir. Quando estiver de frente a um obstáculo, pare, pense. Que ótima oportunidade. Torne a concentrar-se em suas ideias. Tenha pensamentos positivos. Acredite em você, no seu potencial. Acredite na sua equipe, no potencial da sua equipe. Quanto mais você valorizar cada membro da sua equipe, melhor será o trabalho em equipe. E pense novamente em sua estratégia. Pense fora da caixa. Tenha ideias absurdas. Redefina o problema. Assim, você transformará o problema, assim, pequenininho, porque você encontrará as melhores soluções. E, como última estratégia, como último princípio que eu quero compartilhar com você, seja persistente. Jamais desista. Constantin Brancusi disse uma vez, enxergar longe é uma coisa, chegar lá é outra coisa. Então, diariamente, você precisa estar compartilhando, colocando em ação essas estratégias aqui que eu compartilhei para melhorar, né, para melhorar sua tenacidade, para melhorar sua tenacidade, você precisa colocar essas duas estratégias. Trabalhe com mais afinco ou com mais inteligência. Faça mais do que o esperado. Foque no planejamento. Isso vai aumentar a sua produtividade. E defenda alguma coisa. Alinhe seu trabalho diário com o seu objetivo geral. Você, aí na sua empresa, com certeza, você tem metas e objetivos, seja na sua área, seja os objetivos da sua empresa. Então, busque todos os dias fazer algo a mais do que o planejado. E, claro, tenha um planejamento estratégico, um plano de ação para você atingir os objetivos. Eu compartilhei aqui diversas estratégias para você trabalhar, né, você desenvolver o trabalho em equipe aí na sua empresa. E aí eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Né? Escolha uma estratégia e coloque em prática, coloque em ação, porque essas informações não adianta ficar apenas na sua cabeça. Eu sou Mauro Moraes, coautor dos livros Mapa da Liderança, Segredos de Alto Impacto, O Poder do Óbvio, Liderando Juntos. Criador do programa de aprendizagem contínua Kaizen. E é como eu sempre digo, somente suas ações poderão melhorar seus resultados. Muito obrigado. Gratidão.